Olá, sou Antônio Pazotto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Tuca, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Sejam bem-vindos. Olá, Filomena, boa noite. Boa noite, Rosilda Martins. Boa noite também, Célio Melo. Sou Luiz Alberto, seja bem-vindo. Olá, Wagner, que bom que já está aí desde o começo conosco, né, Wagner? Toca, boa noite. Anitta e Clarindo, boa noite. Exatamente, sou Luiz, boa noite para todos. Regina Assunta, boa noite. Ivone dos Santos, a Ivone, gente, fez aniversário ontem e eu infelizmente fiquei sabendo só depois, então as nossas preces também hoje para Ivone, viu, Ivone? Parabéns, muitas felicidades, muita paz, muita sintonia com a espiritualidade sempre. Dina Faria, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Andréia Dantas, Adriana Dantas, Edivaldo Dantas, né? A família Dantas aí conosco. Boa noite também, Carmen Inês, seja bem-vinda. Boa noite também, Valdete. Aliás, a família em peso, né? Valdete, Wagner, Adriana, Andréia, Edivaldo, que bom. Olá, Jossanã, boa noite também para vocês, seja muito bem-vinda. Nadissan, boa noite também, Leopoldina, Marlene Porto, boa noite. Olá, Vânia, boa noite também para todos vocês aí. Gente, aproveitar aqui que eu tô cumprimentando, dando boa noite, né? Dona Luzia também, boa noite, seja bem-vinda. Oneida Alves, boa noite. Tive hoje falando, né, pela internet com o Rudinei. Ele até falou, ele está bem, apesar de que ainda está internado, né? Que ele depende da alta médica, mas que ele está bem. Agradeceu a todos aí as orações. E eu falei que a gente continua aqui orando e vibrando por ele, tá? Então, notícias aí do Rudinei, ele tá bem, mas ainda encontra-se internado, ok? Boa noite, Cláudia Honor e Eliane. Boa noite também, Adaí, seja bem-vinda. Olá, Rosângela. Marcelo, boa noite. Marcelo José. E Marcelo, ó, não se esqueça, tá? Hoje a gente vai dar sequência naquela parte do sono e dos sonhos. Então preste atenção para você ir montando a resposta àquela sua pergunta. E a gente vai continuar depois no próximo encontro, porque o tema todo. E aí no fim, né, se porventura ficar alguma dúvida, não esqueça de falar conosco para a gente tentar saná-la, ok? Né, Rosângela, boa noite também Rosilene, Osmane e Diego. Olá, Selma e Dinho, boa noite também para vocês. Lídia, boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. É isso mesmo, Wagner, vamos continuar assim em orações por ele, em vibrações. Olá, Célia, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece para, né, sem delongas, nós darmos a sequência às nossas reflexões aqui sobre a emancipação da alma. Luísa Nalim, boa noite, seja muito bem-vinda. Gente, que nós possamos então agora nesse instante aproveitar estes momentos de recolhimento. Sempre quando a gente vai fazer as preces, a gente pede, né, esses momentos de recolhimento. Olá, Marcileia, estamos aqui iniciando as orações, espero que tenha corrido tudo bem com a cirurgia do Guilherme. Maria das Graças também, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, que nós possamos, neste momento de recolhimento, nos sintonizarmos com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, que está sempre aí conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos amparando. E principalmente, que nós possamos, agora nesse instante, pedir a eles um carinho especial para essa leitura e estudo de hoje,
para que nós consigamos assimilar as informações trazidas pela espiritualidade, desde a época do codificador, que ele vem se interessando, ou melhor, que a espiritualidade vem se interessando pelos destinos da humanidade, que nós possamos ser os grandes divulgadores destas verdades espirituais que a humanidade necessita. Sim, sem constranger absolutamente ninguém, sem obrigar ninguém a aceitar ou a acatar as mesmas crenças que nós, mas que esses ensinamentos nos fortaleçam para que nós sejamos exemplos vivos para todos aqueles que compartilham conosco desta existência. E como exemplo, nós podemos e nós vamos conseguir auxiliar a todos a conquistar a sua paz interior e, por que não, a sua conexão com o Criador. Tudo isso nós vos pedimos, querido anjo de guarda, e que vocês também adquiram do nosso Mestre amado e querido Jesus e da espiritualidade superior a força necessária. Sim, vocês também precisam se fortalecer, sobretudo para, nesse processo de guarda, de acompanhamento, de assistência, vocês desenvolverem cada vez mais a paciência e a tolerância. É o que nós pedimos a esse Mestre amado e querido Jesus, que vocês estejam sempre bem fortalecidos para nos acompanhar. E é claro que as nossas orações e vibrações se estendam a todas as pessoas cujos nomes se encontram aqui no nosso caderno de intenções, a todos aqueles que fazem parte do nosso grupo e que estão aí necessitando das nossas orações e vibrações, né? Já falamos aqui, o Rudinei, o Wagner, que tem passado por alguns exames, que tudo corra bem, que tudo dê certo e que, acima de tudo, confiemos na espiritualidade. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E em especial a todos os profissionais, principalmente da área da saúde, saúde física, saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, que todos sejam também abençoados para conduzir a humanidade no caminho certo, correto, no verdadeiro rumo da felicidade e da evolução. Que assim seja. Que bom. Olá, Adriana Dantas, Ana Cristina, boa noite também, seja bem-vinda. Aqui todos os compartilhamentos da Rosângela, né? Silvana, Isabela, a Estela, Cláudia, Alexandre, a todos, olá também, Fátima Neri, boa noite, seja bem-vinda. Que bom, Macileia, que deu tudo bem. Continuamos aqui com as vibrações. Adriana Valério, boa noite também, Amanda. Olá, Marilza, seja bem-vinda. Os compartilhamentos também da Macileia, sejam todos bem-vindos, né? A Shirley, Renata, Maria Helena, Porfírio, Sinara, Adriana Romano, inclusive esses dias, né, Adriana Romano, a filha dela fez aniversário, que ela receba aí o nosso abraço. Maria Ângela, boa noite, Paulo Iter, satisfação tê-lo aqui conosco, como sempre. Andréia Vieira, boa noite também Andréia Tonin, Elaine Oliveira, boa noite também Aninha e Adriano, Marinha, boa noite. Sim, continuaremos aqui com as preces para o seu sobrinho, para o Guilherme, tenho certeza disso. Boa noite também Edna e Luciano, boa noite Glória Quirino. Perfeito, vai dar tudo certo, Wagner, tenha certeza disso. Celeida, boa noite também, seja bem-vinda. E vamos nós darmos essa sequência a este interessante e importante estudo. O Vinícius Andretti também é aniversário dele, parabéns. O Vinícius também, ele, apesar de ele não posta nada aqui, mas ele está todos os dias aqui nos acompanhando, né, Vinícius? Seja muito bem-vindo e muita paz para você, para o seu lar, né, para Flávia, o Ney e a irmãzinha também. Sintam-se sempre abraçados, a Lorena, né? Gente, nós estamos falando aqui sobre este capítulo do Livro dos Espíritos,
da emancipação da alma, que, como nós vimos no nosso último encontro, esta emancipação acontece por diversas formas por diversas formas diferentes. Valéria Cruz, boa noite. E o que acontece? Dessas diversas formas, nós vamos ver várias delas aqui, e nós estamos iniciando exatamente pelo sono e pelos sonhos. Com certeza é algo bem intrigante, por quê? Porque envolve todas as criaturas. Claro que o sono, sim, está presente na vida de todos. Os sonhos, ou a forma como nós lembramos, é algo ainda complicado e delicado, né? Inclusive, uma das perguntas do Marcelo, sobretudo no que diz respeito à interpretação daquilo que a gente vivencia, mas nós vamos ver na sequência dos nossos estudos. Eu quero só relembrar um pouco daquilo que nós falamos no nosso último encontro, que emancipação nada mais é do que esta separação, esta libertação, ou a conquista da liberdade, ainda que seja uma liberdade parcial, ainda ligados ao corpo, ou uma liberdade total quando acontece o desencarne. Só que nós estamos falando dessa parcial, quando ainda estamos encarnados, né? Quando estamos encarnados, o processo de emancipação, por isso, inclusive, que Kardec utiliza emancipação da alma, ele não fala de espírito. Por quê? Porque, coerente com aquilo que ele coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos, alma é o espírito encarnado. Espírito é quando ele não mais possui um corpo físico. Então, mantendo exatamente coerência, emancipação da alma. Quando estamos encarnados, essa emancipação parcial. E a gente começou falando, né, principalmente sobre essa questão do apego. Claro, gente, nós somos materialistas. Nós temos que ser materialistas de alguma forma. Por quê? Porque nós estamos num corpo de carne. Nós vivemos de acordo com a vida física e a vida corporal. O problema da criatura, do espírito encarnado, é o apego. O nível de apego que infelizmente faz com que ele sofra mais ou ele sofra menos. Sobretudo quando nós começamos a relacionar com as perdas, depressão, ou relacionar com a ansiedade, que é o futuro. Vânia Assunção, boa noite, seja bem-vinda. Com o futuro. De repente, nós passamos a viver uma vida materializada por conta do apego, entramos, vamos assim dizer, num certo desespero ou desequilíbrio. E aí, é claro, esse desequilíbrio vai gerar toda esta dor e todo este sofrimento. Então, materialistas nós somos porque estamos no corpo de carne, sobretudo nós encarnados. Tá? Porque tem espíritos desencarnados que estão aqui nos acompanhando e também estudando conosco. E da mesma forma, no que diz respeito a eles, o apego. Muitos estão sofrendo, por quê? Porque ainda se encontram apegados, seja ao seu corpo que ficou, seja à sua família que ficou, a alguma coisa. E, via de regra, a alguma coisa material. Então, este é o primeiro grande detalhe. E poderia dizer, tá? Até é uma solução, ou seja, é até bom esse materialismo, e poderia dizer, por que não, né? Não me interpretem mal, mas assim, até um pouco de apego é bom e interessante, porque, gente, se nós não fôssemos apegados, nós não teríamos medo, principalmente, por exemplo, de deixar o corpo. Medo no sentido de quê? De termos aquela dificuldade ou... Como é que eu posso me expressar? Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Eu estou procurando aqui palavras exatamente para que eu possa me fazer compreendido. Essa parte do apego é importante e interessante, por quê? Porque imagina se todo mundo resolvesse então suicidar e voltar para o mundo espiritual. Ora, a gente sabe da tragédia que seria se todos resolvessem deserdar da vida. Se todos resolvessem, principalmente, desistir das suas próprias lutas. Aqui é o lugar onde nós temos as nossas provas e as nossas expiações. As nossas maiores conquistas estão exatamente aqui. Então, este apego, ou entre aspas, este certo apego, ele é importante para aquilo que a Celeida colocou aí, valorizarmos a vida.
Tá? Então, é só para a gente sempre buscar este meio termo. Teve alguém, não sei se foi a Gessiane, que comentou no nosso último encontro, que é algo difícil esse desapego. Sim, tanto é que uma das maiores leituras do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, é desprendimento dos bens terrenos, exatamente por conta dessa dificuldade do apego. Tá? Bom, e a gente viu que neste processo de emancipação da alma, nesses períodos que nós temos de emancipação da alma, como no sonho, nos sonhos, nada mais é do que um preparo. E principalmente para nós termos a noção de que nós somos espíritos imortais. Então, é um processo interessante da emancipação, para nós não nos esquecermos jamais, né, das nossas origens, que é o principal, ok? Então isso que nós vimos, e a gente falou da questão da liberdade, né? Que quem não quer liberdade, né? Todos nós queremos. E na questão 401 a gente falou deste afrouxamento dos laços, exatamente nesse processo de emancipação e sobretudo durante o sono. Aí nós vamos agora iniciar a questão 402, que eu falei para vocês, que ela é extensa e uma verdadeira aula. Sim, né? O apego pode gerar, sim, todo este fracasso, Wagner, isso mesmo. Boa noite, Adriana Varenga, seja bem-vinda também, Luísa Silva, boa noite também para Dona Leone, sejam todos muito bem-vindos. Gente, o que diz a questão 402? Renata Cristiane, boa noite. A questão 402, Kardec pergunta se existe uma forma de nós avaliarmos, de nós julgarmos a liberdade do espírito durante o sono. Tem como eu avaliar essa liberdade? Tem como eu julgar? Tem como eu analisar esta emancipação da alma que ocorre nesses momentos? Aí, Marcelo José, a parte da sua pergunta, tá? O próprio Kardec também fez. Olá, Iraci, boa noite, Helena Coelho, sejam bem-vindas. A espiritualidade falou sim, nós podemos julgar, nós podemos analisar um pouco esta emancipação durante o sono através dos nossos sonhos. Bom, já vou começar a definir o que são sonhos. Ercília, boa noite, seja bem-vinda. Os sonhos, gente, nada mais são do que a lembrança do que a gente vivencia no período de sono. Aí, ó, nós falamos do Rudinei, hoje ele está aí, olha lá, ó, recebendo alta neste momento no hospital, tá vendo? Passamos aqui agora há pouco, Rudinei, as notícias que você nos enviou, e o pessoal tá feliz, mais feliz ainda por saber que você teve alta agora. Fantástico, parabéns. Inclusive o Claudio Novo falando, né? Esse total desapego pode gerar também transtornos familiares em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, né? Aquela questão das pessoas não se sentirem amadas e por aí afora, né? Vixe, mais parabéns aqui, Rosilene, Adriana Varenga, vovó, que bom, parabéns, parabéns mesmo para todos vocês. Aí a gente fica feliz, né, com essas notícias, sempre notícias boas, interessantes, e principalmente quando é alguém da nossa família, né, a gente fica mais emocionado ainda. Bem, então, já antecipando aqui que a gente vai voltar a falar dos sonhos, o sonho nada mais é do que a lembrança. Então, na pergunta de Kardec, a espiritualidade já responde, olha, você pode sim, Kardec, ter uma ideia do que acontece à noite de acordo com os sonhos. Ok? Beleza. Bom, agora a gente vai começar a analisar o que eu poderia chamar assim de posição dos espíritos, ou melhor, da alma, durante os sonhos. Tá? Quando o nosso corpo repousa, a gente fala que acontece esse fenômeno da emancipação da alma, ou seja, o espírito entra num processo de liberdade. Lógico que não é uma liberdade plena e completa, porque ele ainda está ligado ao corpo, tá? O cordão fluídico ainda o limita. Mas mesmo ainda o limitando, ele possui mais faculdades e faculdades mais claras
do que quando ele está acordado. Tá? Então, quando estou dormindo, meu corpo está repousando, o espírito se liberta, se emancipa e ele tem as suas faculdades aguçadas, ampliadas. Então ele vai ver melhor, ele vai ouvir melhor, ele vai sentir melhor o cheiro e tudo mais do que ele faz e sente quando está no corpo e acordado, tá? E o que pode acontecer? Gente, de uma forma assim muito simplória, porque depois a gente vai também explorar um pouco mais. Mas, por exemplo, o espírito pode, neste período, exatamente por estar com as suas faculdades mais aguçadas, ele pode voltar e lembrar o passado. Lembra que nós falamos? Sim, tudo isso acontece todas as vezes que estamos dormindo. Sim, Elaine, todas as vezes. Por isso que nós vamos falar aqui das posições. Cada um pode se colocar ou estar numa posição diferente, tá? Então, assim, a grosso modo, o espírito pode voltar e lembrar o passado. Ele pode ter acesso ao arquivo mental que ele possui, tá? Por isso que no último encontro a gente estava... nas últimas lições a gente está falando do esquecimento do passado. Tem pessoas que durante o sono, através do sonho, se lembram do passado, mas desde que haja uma permissão divina. Pronto. Então, ele pode voltar, ele pode avaliar o futuro. Mas Edson, você já disse para nós que não tem como nós prevermos o futuro, que não temos... Sim, não tem como nós prevermos o futuro. Mas nós temos planejamentos que foram elaborados antes de nós encarnarmos. E a gente pode ter acesso a esses planejamentos. Então, é uma forma de avaliarmos o futuro. Tem um texto no livro Contos e Apólogos, salvo engano, é isso mesmo. Contos e Apólogos, tá? Do nosso querido Chico, onde ele conta a história de, salvo engano, acho que é João Mateus. E ali, João Mateus, num sonho que ele estava até prestes a desencarnar nas portas de uma colônia espiritual, de uma cidade espiritual, ele estava ali revendo a sua história, a sua trajetória, e ali foi passado para ele, quando você reencarnou, você tinha prometido isso, 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 isso. E aí o que aconteceu? Quando ele volta, né? Quando ele acorda, ele lembra, ele fala, nossa, eu prometi de construir um lar para abrigar crianças. Aí ele acorda e começa a fazer os planos. E aí está na historinha da conta, né? Começa a fazer os planos, só que na noite seguinte ele desencarna. Então, só para vocês saberem que nós podemos também fazer esta avaliação do futuro, tá? Sim, Aninha e Adriano, cada caso é um caso. Então, nós vamos trabalhar aqui com essas hipóteses que a espiritualidade nos trouxe. E aí a gente vai depois analisando. Nós vamos trabalhando essa parte da interpretação, tudo isso, tá, Marcelo? Mas fica tranquilo, tá? Porque nós vamos, inclusive, depois, se for o caso, a gente conversa especificamente disso. Depois a gente conversa. Só vamos buscar a base e o fundamento na doutrina, naquilo que Kardec e a espiritualidade nos traz. Boa noite também, Joana Carneiro, Luciene Naves, boa noite, seja bem-vindo. O Vinícius também está aí agradecendo, né? Reagindo positivamente, agradecendo a todos vocês aí pelas vibrações. Que bom, Vinícius. Gente, então tá, vamos seguir. Posso voltar e lembrar o passado, posso avaliar o futuro, avaliar os planos, o planejamento. Eu tenho essa oportunidade de me comunicar com os outros espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados. Então, durante esse período, eu vou comunicar com os espíritos. Não sei se vocês se lembram, tem um bom tempo que ela não entra aqui, a Érica. Ela sempre falava, né, que perdeu a sua genitora. E a gente chegou a comentar, falou, gente, e não existe oportunidade melhor do encontro com familiares, com as pessoas, nesse momento do sono. Claro que
Como nós, e se nós vamos lembrar, é uma outra história, mas é possível nesse processo de emancipação da alma, ou seja, eu não preciso querer trazer o Espírito aqui para conviver comigo, eu posso aproveitar esse instante e pedir a espiritualidade para me levar para visitar esse familiar onde é que ele esteja. Então, temos essas possibilidades, nós temos todo este processo, basta que nós tenhamos equilíbrio para poder utilizar. Eu sei que muitos de vocês aqui devem ter perdido entes queridos. Perdeu? Eu posso falar e me comunicar com eles? Pode. Como? À noite. Na emancipação, o espírito está livre. Ele pode fazer isso. Só que oriento que sempre busquemos a assistência da espiritualidade. Todos nós temos o nosso anjo da guarda que tem também essa função de nos conduzir, inclusive no mundo dos espíritos. Então, podemos aproveitar. Isso é uma lei natural que a gente precisa aproveitar. Wagner dizendo aqui, né, que às vezes ele sempre perde e tal para lembrar. Mas às vezes não é a lembrança o mais interessante, né, Wagner? Aquilo que a gente já discutiu naquele último ponto nosso do esquecimento do passado. Às vezes é interessante e importante exatamente para que não influencie no seu presente. Claro que a gente tem que ter sempre esse equilíbrio. Não fomos atendidos, a gente reza no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade e não a nossa, né? Aí a Aninha está falando aqui, né? Essa questão de não lembrar, mas o sentimento. Aninha, a gente vai ver mais para frente. Uma das formas de nós interpretarmos é exatamente a intuição. Sabe quando você levanta com aquela intuição de que você abraçou alguém querido, que você levantou mais fortalecido, que parece que aquela saudade deu uma diminuída? Pois é, são as sensações que nós trazemos. Nós não lembramos por quê? Porque lembrar, ou o sonho, é uma faculdade mediúnica. Mas nós trazemos sim essas sensações. A gente ainda vai falar mais à frente sobre isso. Sim, principalmente, né, Filomena? Por que é dadivosa essa visita? Porque uma visita, via de regra, ou quase todas as vezes, ela é uma visita assistida. Então a gente não interfere nem no espírito que às vezes está num processo de tratamento e nem ele interfere na nossa vida. Então é uma visita que nós podemos chamar de visita assistida, que vai com certeza amenizar, diminuir ou praticamente zerar qualquer tipo de interferência ou consequência para nós, tá? Então esses são, gente, vamos assim, via de regra. Tem mais coisas? Tem mais coisas. A gente vai continuar falando aqui sobre este tema. Mas, a grosso modo, algumas coisas que podem acontecer nesse período. Aliás, eu posso até adiantar. Tem espíritos, e aí sim, né? A gente já vai passando para aquela posição. A posição que cada um assume, que cada um adquire durante esse período, tá? Tem pessoas... Tem espíritos encarnados ou almas, gente, que se preocupam tanto com a vida material que elas chegam, inclusive, nesse período e processo, elas chegam a não se distanciar do corpo. Elas ficam ali presas ao corpo. Não, eu não quero, eu não posso sair. Tem pessoas que acontece isso. Por quê? Talvez seja um medo do distanciamento, algo que ela incutiu na sua mente, e ali ela não se afasta. Tem espíritos que, ali dentro do seu próprio quarto, ela está ali consciente, está emancipada, mas ela não sai do quarto, ela fica ali, também muitas das vezes pelo próprio medo, tá? Tudo isso, gente, é normal e natural, tá? Vocês querem uma outra coisa que acontece? Voltar ao passado, visualizar o futuro, se comunicar com os espíritos, ficar ali dentro cuidando do seu próprio corpo. E agora tem aquelas pessoas que, inclusive, sabe o que fazem? Vão trabalhar. Elas têm uma preocupação tão grande com o seu trabalho profissional que quando elas dormem, o espírito
ele se afasta e vai lá no seu trabalho, cuidar do trabalho, cuidar do serviço. Nossa, tem uma coisa interessante, importante. E muitas das vezes ele vai, né? No outro dia, quando ele acorda, até algum problema que tinha, ele já acha uma solução. Por quê? Porque ele teve esse contato e no mundo espiritual, a nossa visão é um pouco mais ampla. Como nós acabamos de dizer, como o próprio codificador espiritualidade diz, a nossa visão, as nossas faculdades se ampliam. E aí, eu fui lá, eu trabalhei, eu vi. Então tem muitas pessoas que se preocupam tanto com o trabalho que eles vão, no período de emancipação, se distanciar do corpo, mas vão todos lá para o seu local de trabalho. Aí, ó, tá vendo? O Marcelo, inclusive, tá bem relatando aqui as suas experiências. Gente, isso aí é super importante. Repito, vamos continuar falando disso. Sim, nessas visitas assistidas, né, Adriana? É bom exatamente por isso. A gente está sempre acompanhado dos espíritos. E isso nos ajuda muito, nos dá uma tranquilidade, nos dá segurança. E lembram, né, só para você ver a visita que André Luiz fez, aí aparece um pouquinho no filme, né? Que ele ficou ali sozinho com a sua família. No momento que ele ficou sozinho, ele começou a ter um certo problema, uma dificuldade em aceitar aquela outra pessoa que estava, segundo ele, ocupando o seu lugar. E nisso a vibração do ambiente começa a mudar as coisas. Por quê? Estava sem assistência. E é só interessante, só para a gente lembrar aqui do que acontece, tá? Bom, então vamos lá. Como nós estamos falando, existem então essas posições. A nossa grande dificuldade é exatamente, de novo, na lembrança do que nos acontece neste período. E aí tem uma frase que a espiritualidade coloca aqui, que Kardec, claro, coloca, que a espiritualidade diz, é que a nossa grande dificuldade, gente, é exatamente achar ou julgar as coisas de acordo com o nosso pensamento. Talvez uma das grandes dificuldades da criatura humana para avançar no conhecimento é essa. A gente quer julgar as coisas sem passar, primeiro, pelo crivo da razão e segundo, pela humildade em reconhecer que nós não sabemos tudo. E aí, de repente, a gente já quer mudar as coisas, por quê? Porque eu pensei assim, eu sonhei assim, e de repente eu já quero... Não, a espiritualidade fala, cuidado, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas, mais simplesinhas, elas vos confundem. E isso é uma frase que a espiritualidade colocou aqui, que eu fiz questão de relembrar com vocês, de ler aqui na nossa leitura e estudo com vocês. Não podemos esquecer, eu estou, sim, vou para lá? Vou, mas como que eu estou vivenciando? É algo peculiar, é algo particular, mas eu não sei de tudo. Pode ser que eu esteja me enganando a mim mesmo. Pode ser que eu esteja sendo vítima de uma obsessão e o obsessor não deixa eu identificar claramente o que acontece e como eu vivo. Então, aí é um dos grandes detalhes que a gente tem que tomar cuidado. E aquilo que, salvo engano, agora eu não vou lembrar quem que foi que disse aqui, se foi a Filomena ou alguém disse na nossa aula passada. Por isso, essa grande necessidade de nos prepararmos para dormir. Por isso, tá? Elaine, não são só os seus que são confusos, tá? Da grande maioria das pessoas. Por quê? Justamente a gente já ia começar a falar disso. Essa frase que a espiritualidade coloca, aquilo que você acha, aquilo que você vê, não necessariamente é aquilo que você traz, é aquilo que você interpreta. Por quê, gente? Porque nós não temos uma ideia muito clara do mundo espiritual que nos envolve. Uma coisa é importante, nesse período que a gente está, tá? Antes de começar a falar dessas questões, uma coisa é importante, a forma como eu estiver vivendo durante os
o sono, né, que é o momento da emancipação, há uma grande chance de ser a mesma forma que eu viver quando eu desencarnar. Porque agora eu estou numa emancipação parcial. Depois que eu desencarnar, eu vou passar para uma emancipação total. E o que mudou? Nada. Continuo sendo o mesmo espírito que estava encarnado. Então, o sono, ou esse período de emancipação através dos sonhos, nada mais é do que um ensaio para aquilo que vai acontecer conosco depois da nossa morte. A espiritualidade deixa isso muito claro aqui. Tá? Então, é um ensaio. Ele tem seu lado positivo? Sim. Qual que é o lado positivo? A certeza de que a vida continua. Esse foi o lado positivo. Tá? Lado negativo? Tem também o seu lado negativo. Tá? Eu estou vendo aqui a Nadissa ainda colocou aqui também, a Daí, a questão dos sonhos lúcidos. A gente vai falar dessa interpretação, calma, só um pouquinho de paciência para vocês. Nós vamos falar da interpretação. Aliás, nós já estamos adentrando a isso da interpretação, foi o que eu falei para o Marcelo. A gente vai começar agora, mas nós vamos terminar só na nossa próxima aula, tá? Então, é importante e interessante, gente, nós termos exatamente essa noção. Eu estou ensaiando para a morte. O meu desencarne vai ser mais ou menos da mesma forma como eu estiver vivendo aqui neste momento através dos sonhos. E isso não significa que, não, eu posso evoluir. Eu tenho um sonho hoje, amanhã eu já tenho o mesmo, mas daqui a 10, 15 anos eu já mudei. Tá? Os sonhos são interessantes para isso. Para quê? Para a gente ter essa noção da nossa realidade espiritual. E através da nossa realidade espiritual, a gente vai más tendências, as nossas más inclinações. E aquilo que é positivo, nós vamos continuar reafirmando. Nós vamos continuar vivendo. Tá? Só que sim, eu estou querendo que vocês tenham a noção da grande importância que é este período, até a Filomena coloca aí, a grande importância que é esse período da emancipação parcial da alma no momento do sono. É muito importante. Não é aquela coisa assim, não, vou lá só para dormir e descansar. Não, gente, do ponto de vista espiritual, tem sim uma importância tremenda. Aí a Ana de San coloca, né? Tem, eu também já tive sonhos que se repetem 3, 4, 5, 10 vezes, até eu descobrir o que significava. Quando eu descobri também, parou, sumiu. Então, isso também é normal, tá? Calma, a gente ainda vai, repito, continuar falando sobre isso, mas principalmente, né, no nosso próximo encontro, tá? Só para a gente fechar essa questão desses ensaios que são importantes, são interessantes. Aí o Marcos ainda coloca, ó, a questão de nos reunirmos, né, com os espíritos que estão sempre nos auxiliando, tá? Mas, de novo, já estou fazendo uma introdução para a nossa próxima aula de terça-feira. Gente, tudo vai depender dos nossos reais e sinceros desejos. E é aqui que nós vamos entrar na nossa próxima aula. Tudo vai depender dos nossos reais desejos. Lembra daquela leitura que nós fizemos do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a verdadeira pureza? E aí eu pergunto, nós nos conhecemos efetivamente? Nós nos conhecemos realmente? Nós sabemos aquilo que vai dentro da nossa própria alma? Por quê? Porque nesse período de emancipação, as leis universais são sempre as mesmas. E uma das principais é a lei de atração. Para onde que vocês acham que nós seremos atraídos? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Vou fechar com essa frase para abrir também com essa frase no nosso próximo encontro a sequência da resposta da espiritualidade a essa questão 402 elaborada por Kardec. Gravem bem, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Muita paz a todos vocês,
Até o nosso próximo encontro. Olá, Rosalie, boa noite. Mas vai ficar tudo aí, pode depois assistir de novo, tá tudo aí, né? Maria Eleusa, obrigado, a gratidão é sempre nossa, gente. Muita paz, excelente noite. Até o nosso próximo encontro.